Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Hoje vou falar de um versículo que também tem sido muito mal interpretado. Atos 16:31. Eles prontamente lhe afirmaram: crê no Senhor Jesus e assim serás salvo tu e os da tua casa. O contexto deste versículo foi o seguinte: Paulo e Silas estavam presos e começaram a louvar a Deus, é uma passagem muito conhecida. E quando eles começaram a louvar a Deus, naquela situação, houve um grande terremoto. E as portas da prisão abriram-se. O carcereiro pensou que todos os presos tinham fugido e já estava pronto a suicidar-se. É então que Paulo o chama a atenção e lhe diz que eles estão todos ali para ele não fazer aquilo que eles estão ali todos. Ninguém fugiu. O carcereiro fica muito impactado com a situação e Paulo acaba por lhe pregar o Evangelho. É então que o carcereiro pergunta: o que é que eu preciso de fazer para ser salvo? Note-se que ele usa a primeira pessoa. O que é que eu preciso para ser salvo? E então Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Porquê é que eu estou a usar este versículo? Há anos atrás eu estava numa igreja aqui perto da minha casa, congregava lá. Ao conversar com uma irmã antes do culto, a senhora partilhou comigo que estava a orar pelo seu filho e que já orava pelo seu filho há muitos anos. Então ela cita este versículo e diz: eu tenho a certeza que o meu filho vai ser salvo porque Deus diz que se eu crer eu vou ser salvo e a minha casa também. E Deus não é mentiroso. Ela usou mesmo estas palavras. Ela diz: eu tenho a certeza porque Deus não é mentiroso. E sabem que eu fiquei em choque. E não lhe consegui dizer que estava errada. Se calhar hoje já a diria. E lhe tentaria explicar de outra forma. Mas a irmã estava tão convicta e diz aquela frase: Deus não é mentiroso. Aquilo perturbou-me mesmo. Como é que ela podia acreditar daquela forma? Mas ela acreditava porque tinha sido ensinada dessa forma. Toda a vida dela ela tinha ouvido que este versículo era isso que queria dizer. E o que é que pode trazer aqui confusão? É que o texto original, tanto no hebraico como no grego, não tem vírgulas. Eu já uma vez fiz um vídeo sobre um versículo do Apocalipse onde as vírgulas e a tradução baseado nas vírgulas incorretamente colocadas pode trazer uma deturpação do significado de um versículo. Aqui também pode acontecer isso. Se eu ler crê no Senhor Jesus, vírgula, e assim serás salvo tu e a tua casa, eu fico a pensar que eu e a minha casa seremos salvos apenas por eu crer. Mas se eu colocar a vírgula, crê no Senhor Jesus, vírgula, e assim serás salvo, vírgula, tu e a tua casa, eu vou pensar que a minha casa vai ter que crer assim como eu para ser salva. Estas implicações são tremendas. Vocês já pensaram? Aquela irmã estava convicta que Deus seria mentiroso se o filho não fosse salvo. Deus quer que todos se salvem. Mas cada pessoa tem que crer, ela própria, ouvir o Evangelho e crer por si mesma para ser salvo. E vejamos depois o que é que acontece, o que é que Paulo fez para que ele e a família do carcereiro, tanto o carcereiro como a sua família, fossem salvos. Diz o texto, o versículo depois, 16:32, diz: e lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos da sua casa. Foram pregar o Evangelho a toda a família. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas da sua casa. As pessoas da sua família também creram e também foram batizadas, porque creram. Não porque o carcereiro acreditou somente ele. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Todos eles creram em Deus. Então esta irmã, e se calhar outras pessoas,
foram ensinadas que Deus promete, neste versículo, que o facto de a pessoa se converter, que o facto de a pessoa ser salva ao crer, que isso tem repercussão para toda a família. E que Deus está a prometer que vai salvar toda a família. Eu já ouvi várias pessoas ao longo da minha vida cristã dizerem coisas semelhantes. Mas não é isto que o texto diz. A palavra de Deus não oferece uma salvação coletiva quando alguém se converte. E porquê que as pessoas creem assim? Porque elas foram ensinadas assim. Então, temos que dizer às pessoas, eu naquela vez fiquei tão em choque que não fui capaz, porque entretanto começou o culto e já não fui capaz de dizer à irmã aquilo. Ela continua a orar pelo filho e isso é bom. Ela deve mesmo continuar a orar pelo filho, porque quem não se converteu ainda precisa que nós oremos. E Deus quer que nós oremos. Mas Deus não é mentiroso, mesmo que o filho da irmã não se salve, mesmo que os nossos familiares não se salvem. Deus não é mentiroso, porque Deus nunca disse em lugar algum que se eu me converter toda a minha família vai ser salva. Deixo-vos este versículo, é algo muito simples, não tem uma análise na original, está bem traduzido, é só esta questão das vírgulas, mas quando vocês ouvirem alguém dizer isto, podem esclarecer, porque não é isto que o texto diz, nem o contexto do versículo. Deus vos abençoe.